4. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Esse princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos, todos os quais eram antigos axiomas herméticos. Esses breves enunciados explicam os velhos paradoxos que deixaram tantos homens perplexos e que foram assim formulados. Tese e antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Toda verdade é meia falha. Há dois lados em tudo, etc, etc. O princípio da polaridade explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, entre os quais há uma interposição de graus diferentes. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Consultem seu termômetro e vejam se descobrem onde termina o calor e começa o frio. Não existe calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, indicam somente variação de grau de uma mesma coisa. E essa mesma coisa, que se manifesta como calor e frio, nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos de calor, e os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente na variação de graus entre os dois polos do fenômeno, onde essa obscuridade o começa a luz. Qual é a diferença entre grande e o pequeno? Entre o duro e o maleável? Entre o branco e o preto? Entre o afiado e o côncavo? Entre o ruído e o silêncio? Entre o alto e o baixo? Entre o positivo e o negativo? O princípio da polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro princípio pode superá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permita-nos o leitor apresentar, por exemplo, radical e extremo, o do amor e ódio, dois estados mentais que, à primeira vista, parecem totalmente distintos. Ainda assim, há graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio em que podemos usar, por exemplo, os termos apreço ou desapreço, os quais se confundem tão completamente que não conseguimos saber se sentimos apreço ou desapreço, ou se não se trata nem disso nem daquilo. E todos são apenas graus de uma mesma coisa, como o leitor compreenderá se dedicar alguns momentos à reflexão. E mais do que isso, coisa que era da máxima importância para os hermetistas, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, tanto em nossa própria mente quanto na mente dos outros. Muitos do que ora leem outras linhas já passaram por experiências pessoais da transformação rápida e involuntária do amor em ódio
ou do inverso, quer isso se tenha dado com eles mesmos, quer com os outros. E desse modo o leitor terá um vislumbre da possibilidade de que isso se caracteriza pelo uso da vontade por meio das fórmulas herméticas. Bem e o mal nada mais são, portanto, que polos opostos de uma mesma coisa. E o hermetista conhece a arte de transformar o mal no bem, mediante uma aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte de polaridade torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos mestres herméticos antigos e modernos. A compreensão desse princípio permitirá a uma pessoa modificar sua própria polaridade, assim como a dos outros, desde que ela consagre o tempo e o estudo necessário ao domínio desta arte. 4. O princípio do ritmo. Tudo tem seu fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação, o caibalho. Este princípio incorpora a verdade de que em tudo se manifesta um movimento mensurado, para frente e para trás, um fluxo e um refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa, entre os dois polos que existem, de acordo com o princípio da polaridade, de que tratamos há pouco. Existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. É assim nas coisas do universo, nas estrelas, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é manifestada na criação e destruição dos mundos, na ascensão e queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. E estes últimos que os hermetistas atribuem maior importância à compreensão do princípio. Os hermetistas aprenderam o sentido desse princípio, encontrando sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar seus efeitos neles próprios, mediante o uso de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental da neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir suas operações, mas aprenderam como se escapa a seus efeitos neles mesmos, dependendo até certo grau do domínio deste princípio. Aprenderam como usá-lo em vez de serem usados por ele. É neste e em outros métodos que consiste a arte dos hermetistas. O mestre em hermetismo se polariza no ponto em que deseja repousar, e então neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a conduzi-lo a outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de autodomínio fazem isso até certo ponto, de modo mais ou menos inconsciente. Mas o mestre o faz conscientemente e, pelo uso de sua vontade, ele termina por atingir um grau de equilíbrio e firmeza mental quase inacreditável pelas massas populares que são levadas para frente e para trás como um pêndulo. Esse princípio, o princípio da polaridade, foram minuciosamente estudados pelos hermetistas, e os métodos para refutá-los, neutralizá-los e usá-los constituem uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. 6. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada é mais do que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade,
mas nada escapa à lei. O Caibalion. Esse princípio incorpora o fato de que há uma causa para todo efeito e um efeito a partir de toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão, que o acaso não existe, que embora existam vários planos de causa e efeito e que os planos superiores dominem os planos inferiores, nada pode esquivar-se inteiramente à lei. Os hermetistas conhecem, até certo ponto, a arte e os métodos de elevar-se acima do plano ordinário da causa e efeito, e por meio da elevação mental a um plano superior tornam-se causa, em vez de efeito. As massas populares se deixam conduzir docilmente, obedientes a seu entorno. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam sua disposição de espírito, seu caráter, suas qualidades e seus poderes, tão bem como o espaço circundante, o que os converte em motores em vez de peões. Eles ajudam a jogar o jogo da vida, ao invés de serem jogados e dirigidos pela vontade alheia e por circunstâncias fortuitas. Eles usam o princípio em vez de serem joguetes em suas mãos. Os mestres obedecem à causalidade dos planos superiores, mas ajudam a reger o seu próprio plano. Nessa afirmação está condenado um tesouro de conhecimento hermético. Entenda-o quem for capaz. 7. O princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Caibalion. Este princípio incorpora a verdade que o gênero existe em tudo. Os princípios masculino e feminino estão sempre em ação. Isto é verdadeiro não só no plano físico, mas também no plano mental e, inclusive, no plano espiritual. No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, assume formas mais elevadas, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos temas que deixaram perplexa a mente dos homens. O princípio de gênero opera sempre tendo em vista a geração, regeneração e criação. Toda coisa e toda pessoa contém em si os dois elementos, ou este grande princípio, seja homem ou mulher. Todo princípio masculino contém o princípio feminino. Todo princípio feminino contém o princípio masculino. O leitor que quiser compreender a filosofia da criação, geração e regeneração mental, espiritual, deverá estudar esse princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Devemos adverti-lo, porém, que este princípio não tem nenhuma relação com o grande número de teorias, ensinamentos e práticas ignominiosas, execráveis e desagradantes que são ensinadas sob títulos extravagantes e nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural do gênero.